De volta e o assunto agora é Previdência. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, não vai suspender o benefício de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios por falta da prova de vida presencial. O próprio Instituto vai fazer a busca ativa, ou seja, vai se dirigir ao endereço indicado no cadastro do segurado. Por isso, é importante sempre manter os dados atualizados. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o advogado previdenciarista, esse é o nome correto, Izandir Rezende. Boa tarde, doutor Izandir, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, boa tarde, Camila, boa tarde àqueles que estão nos acompanhando. Um prazer imenso, você sabe disso, sempre estar com você no seu programa. Doutor Izandir, falta muita coisa no INSS, principalmente uma melhor ferramenta para se comunicar com aposentados e pensionistas, porque olha, nos últimos dias aí foi uma correria dos aposentados aos bancos. Essa que é a verdade, não é isso? É isso que é a verdade. Desde a reforma da Previdência Social, o que nós observamos é que o INSS não está hoje aparelhado para receber ou para agir com o contribuinte de conformidade com as regras da nova reforma a partir de 2019. Uma segunda questão é acessibilidade. Nós estamos falando aí de uma geração que hoje procura o INSS e que ele não tem ainda um domínio sobre o que nós falamos do mundo virtual. Hoje tudo é através do aplicativo. E essa geração dos anos 60, dos anos 50, elas hoje não têm essa agilidade, digamos assim, de você... Ou essa habilidade. Habilidade, que é a palavra correta, habilidade de você usar esse instrumento, esse mecanismo. O que dificulta muito hoje, geralmente, as pessoas de um modo que nós vamos abranger a mais de 60%, 70%. Isso restringe o exercício de muitos direitos ali. Que é o direito doutor? Adquirido, né? É Exato. o direito adquirido, a orientação que antes você tinha, né? Diretamente do INSS e que hoje você não tem mais essa orientação. Então, aonde ele vai buscar essa orientação? Hoje, a orientação dele é através dos escritórios de advocacias que restam a eles para que tenham conhecimento dos seus direitos minuciosamente. Doutor, em relação a, só fazer uma pergunta aqui, que antes eu complementei a do Lúcio, vou mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a polêmica da lei da pesca, né? Porque o governo, aliás, a Advocacia Geral da União, lá no STF, ela trouxe a questão previdenciária dos pescadores que estariam desassistidos em relação à possibilidade de pedir aposentadoria rural, que é a modalidade prevista em lei para pescador artesanal. O governo de Mato Grosso diz que vamos voltar atrás e não, vai ser garantido esse direito. Mas como que fica na prática se realmente, né, o pescador for proibido de pescar, ou seja, não vai mais praticar aquela atividade e aí vai se desenquadrar da aposentadoria, não é? Ou ele vai ter que contribuir por conta própria como contribuinte individual? Questão complicada. É uma complicada. Eu vejo assim, é uma discussão, é uma matéria muito discutida. Às vezes a gente fica até privado de dar uma opinião, mas eu vejo aí exatamente que vai se esbarrar numa inconstitucionalidade. O pescador... A lei da pesca, né? A lei da pesca. Por quê? Transporte zero aqui no estado, na Exatamente. O pescador, ele tem um regime especial, igual o rural, o agricultor familiar, da agricultura familiar. Então, ele tem um benefício de se aposentar, a mulher aos 55, o homem aos 60 anos, ele não precisa dar contribuição. Aí entra nesse requisito que você disse. Como é, se eu suspendo a pesca, eu descaracterizo a profissão dele? Se eu descaracterizo a profissão dele, como é que eu vou buscar esse benefício especial? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se você contribui, para mim contribuir, ou o governo contribuir, para esse pescador, você tem que ter uma mudança na legislação da Previdência Social, que eu acredito que o governo federal não vai intervir
sobre esse assunto, se tratando unicamente de um Estado que toma uma medida, né, uma medida de você suspender a pesca, principalmente aquele que vive dela. Então, é um assunto que está tramitando, pelo que eu sei, já no STF, e eu acredito que o governo tem que pensar mais, discutir mais e encontrar aí uma saída que não traga esse prejuízo, principalmente com relação ao direito dele, a garantia dele que assiste ele, de ter um benefício ao completar 60 anos e a esposa 55 anos. Doutor Isandir, tem uma questão aí que antecede a própria lei da pesca e que também envolve o governo estadual. Existe aí uma gritaria danada dos aposentados e pensionistas que querem ter o mesmo direito do que foi aprovado lá pelo Congresso Nacional, a isenção da taxa de previdência até o teto do INSS. E aí, dá para se fazer alguma coisa ou não dá? Eu acredito que hoje essa discussão do INSS, de previdência no país, a tendência hoje, Lúcio, cada dia mais é piorar. E vai piorar para quem? Para o trabalhador, infelizmente. Hoje, se nós falarmos quem no país hoje vai aposentar no teto daqui para frente, só se ele for político. Desculpa eu falar. Por quê? Porque ele vai sempre contribuir acima do teto. Ou for da elite do funcionalismo público. Do funcionalismo público, correto? Aqueles que ganham 40, 50, 60, 10, 70. 15 mil. Quando você acima do teto do Supremo. Do Supremo. Então, o que significa? Qual trabalhador hoje de carteira assinada que daqui 35 anos vai aposentar pelo teto? Eu acredito que nem um próprio advogado, nem um próprio médico, nem um próprio engenheiro, a sociedade trabalhadora aqui fora, eu acredito que serão pouquíssimos o que no futuro aposentará com o teto. Doutor, por isso que, como estávamos falando aqui, né, o INSS tem uma dificuldade de comunicação e mais, né, o que ele menos quer é pagar um valor de aposentadoria alto, que era o mínimo possível, conceder benefício. Qual o conselho que o senhor daria, então, para quem nos escutando já pensa lá na frente, ou seja, para qualquer outro benefício em relação à situação de doença, né, que ele precise recorrer ao Instituto do Seguro Social? Qual o seu conselho mesmo para essas pessoas não ficarem desassistidas? Eu vejo hoje o seguinte, com essa nova mudança, com essa nova regra, todo cidadão, você trabalha, tem a carteira assinada, se você recebe hoje acima de um salário mínimo, não peça a sua aposentadoria sem antes você fazer um planejamento previdenciário. Isso é essencial, isso é uma garantia de futuro. A nova regra, ela veio para um público, digamos assim, que tem um conhecimento do que é previdência. Uma cultura que o Brasil não tem. Porque nunca houve essa explanação por parte dos governantes. Por que você contribui? Então, a nova visão dessa reforma é: você vai fazer da sua aposentadoria um investimento. Eu não posso hoje permitir que um cliente seu venha contribuir no teto quando você sabe que ele está dando um dinheiro para o governo que ele não vai retornar no seu benefício. Qual é o caminho hoje, Lúcio? Planejamento previdenciário. É essencial as pessoas... E todo mundo tem condição de buscar esse planejamento? Tem, porque você vai procurar... Quem faz um planejamento, geralmente, são escritórios aonde facilita para ele, em termos de valores, e que compensa. Porque você vai exatamente proporcionar ao beneficiado o quanto ele vai receber no futuro e o quanto eu tenho que contribuir para com a Previdência. Ou seja, nem a mais e nem a menos. Uma outra questão muito interessante que está tramitando é a questão do auxílio-doença.
Nós tivemos aí uma reforma recentemente pelo governo federal, saindo de 178 qualidades de doenças específicas para 300 e pouco. Outra discussão interessante, quem está hoje aposentado por invalidez? Busque um colega, busque um advogado, porque tem a possibilidade de se fazer uma revisão, considerando que a nova regra é 60%, quando na verdade quem aposenta por invalidez, nada mais justo que você receber os 100%. Obrigado pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia.